Oi, gente, estamos aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Com Natália Gama, que é ginecologista e especialista em dores no sexo e doenças do colo, da vagina e da vulva. Quer dizer, a gente chama doenças do trato genital inferior. É assim que chama. Tá bom. Okay? No termo da medicina. Bonito, é. Eu acho que a gente tem que falar que eu acho que uma das coisas mais importantes que é o que eu vivo ao meu dia a dia é sobre o HPV, né? Papiloma vírus humanos, né? A gente tem um monte de HPV, mais de 100 sorotipos já identificados, só que tem alguns deles que gostam da área genital. Na década de 80 foi descoberto que o papiloma vírus humano que causava o câncer de colo de útero. Não se sabia por que a pessoa tinha câncer de colo de útero. Achava que era o herpes. Então, assim, tinham várias teorias que depois que um alemão descobriu que o HPV causou o câncer de colo de útero, ele ganhou até o Nobel da Medicina na época. E aí começou a se estudar o que era esse vírus, quem era, toda a etiopatologia desse vírus. Como é que você adquire, como é que ele se transforma, o que ele faz. E ainda se estuda hoje muita coisa muda, muita coisa acontece ainda para se falar de HPV. Então, o que a gente tem que pensar, né? Câncer de colo. Só que o HPV não causa só câncer de colo de útero. Ele, hoje em dia, alguns cânceres de vagina, alguns cânceres de vulva, canal anal, orofaringe, são HPVs dependentes. Sim. Tem outras coisas, mas uma porcentagem. O colo de útero, 100% HPV. Sim. O resto tem esse fator que aumenta o seu risco de ter. Então, vamos lá falar sobre por que a gente faz preventivo. O que é o preventivo? O que é preventivo, né? Cara, por que eu tenho que fazer esse troço todo ano? Me fala. Por que fica esse negócio? Você já fez esse preventivo? É a gente colher células do colo do útero e corar essas células com uma coloração chamada Papa Nicolau, por isso que em alguns lugares a gente chama de Papa Nicolau, porque esse Papa Nicolau que descobriu essa coloração, que identifica se tem algum problema naquelas células. E quem que causa esse problema? O HPV. Né? Mas nesse exame você consegue ver outras doenças? Na verdade, não. O que você consegue ver no exame ginecológico é se tem alguma secreção anormal. Se aquela flora tá boa ou não. Mas a gente tem que lembrar do preventivo não para diagnóstico de corrimento, de secreção ou de outras doenças. A gente tem que pensar no preventivo como preventor de câncer de colo de útero, para prevenir câncer de colo de útero. Então parece que a gente faz preventivo. O diagnóstico, tô com coceirinha, tô com isso, tô com aquilo. Você vai no ginecologista, eu olhando, eu sei o que você tem, entendeu? Examinando. Sim. Então, o Papa Nicolau é o preventivo, citologia cervical, oncótica, todos esses nomes. Você colhe células, bota numa lâminazinha ou centrifuga, cora com a coloração de Papa Nicolau e aí você vai ver se essas células têm algum problema. E esse problema a gente descobre que é causado pelo HPV. E aí, tendo um preventivo normal, ótimo. Vamos pro ano que vem, na paz do Senhor. Aí, não tem algum preventivo que pode ter alguma doença do HPV. Aí a gente vai pro exame de colposcopia, que é um exame mais específico, que é o que eu faço, onde eu vou olhar com o microscópio, vou passar uns reagentes e ver o que está acontecendo com aquele colo. Aonde que está aquele HPV, o que ele está causando ali. E aí eu faço o diagnóstico, trato para quê? Para evitar o câncer de colo do útero. Como você trata? Depende do grau de doença. Tem gente com umas doenças mais leves e umas doenças mais avançadas. Tá. E aí a gente trata acompanhando, cauterizando, enfim, fazendo algumas coisinhas. E às vezes eu tô tendo que retirar essa doença para que ela não evolua para câncer. Sim, mas o HPV eu soube que é uma doença que permanece, mesmo você... O HPV vai depender do seu sistema imunológico ele ser eliminado ou ele ficar latente.
Meninas mais jovens, elimina, a gente chama de clearance viral. A eliminação ela é mais fácil, mais rápida. Sim. Pela própria melhora imunológica daquele paciente jovem. Sim. Diferente de uma paciente que tem mais de 35, 40 anos, que a imunidade já fica mais lenta e aquele HPV pode ficar lá guardadinho até o resto da vida. Sim, E outra coisa, a gente pode ter mais de um HPV ao longo da nossa vida. A gente pega um, elimina, pega outro, elimina, pega outro, elimina. Né? Então, o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, porque você adquire ele pelo atrito da relação sexual. Diferente do HIV. O HIV é pela secreção. Tá. Uma coisa do HPV. Você pode estar... Tem HPV, mas um ano você fez exame e não apareceu nada? Você pode ter o HPV, mas ele não tá te causando nada. Mas você enxerga ele lá. Fala, ele tá aqui. Não, você tem uns testes que você identifica se você tem HPV no seu colo do útero. Tá. E o preventivo estando normal, esse HPV ele não está ativo. Tá? Não é também porque você tem HPV que você vai ter problema. Sim. Entendeu? Sim. Desmistifica um pouco a doença HPV, assim, que eu acho que... Tem muita gente que tem medo do HPV. Na verdade, o que eu explico muito é que o HPV sozinho ele não faz muita coisa. Ele precisa ter alguém que não come direito, alguém que está muito estressado, alguém que não dorme direito, né? Alguém que não faz as suas rotinas. Que não tá com a imunidade boa, né? Que não tá com a imunidade boa. Porque você precisa de uma imunidade legal para manter aquele vírus quietinho e até eliminar esse vírus. Né? E a importância da vacina. Hoje em dia a gente vacina meninos e meninas, independente da idade, homens e mulheres. No posto de saúde vacina até 15 anos pelo governo. E depois disso em clínica de vacinação. Então pode vacinar depois de 15 anos? Pode vacinar, não tem idade mais. São 3 doses para cima de 15 anos. Devem ser feitos, por quê? Porque na vacina ela tem 2 sorotipos de HPV que mais causam câncer. 70% dos cânceres da América Latina são causados pelo HPV 16 e 18. Sim. E a vacina... Que a vacina te protege. Te protege. E o 6 e 11 que mais causam as verruguinhas, né? Porque o HPV não dá problema só no colo. Dá aquelas verruguinhas do lado de fora também. Tá? E aí, a gente adquire HPV. Esse HPV ele vai manifestar ou não. A gente vai, pelo preventivo, prevenir câncer de colo de útero. E se tiver alguma verruguinha, a gente cauteriza. Lembrar de fazer a vacina. E lembrar que não precisa ter medo do HPV. A gente tem que ter medo da gente mesmo. Que é medo, assim, no sentido assim, de ter uma vida legal, pra que se tiver HPV, ele não faça nada em você. Então, você tá fazendo seu preventivo, tá ok. A sua colposcopia tá ok, não precisa ter medo. E, na verdade, a minha função aqui é evitar o câncer de colo de útero, né? Uma lesão leve, em torno de 7 anos, ela pode virar um câncer. Outra coisa, não é doença de quem não se cuida, de quem é promíscua, não. Não, a gente tem 60% de chance de pegar HPV em uma relação. É uma epidemia mundial. Eu costumo dizer essa frase: HPV, você teve, tem ou terá? Entendeu? Então, assim, é comum, é muito comum, é igual resfriado, sabe? Olha que doideira. É muito louco. E não se fala, né? E as pessoas não falam. Então, não é pra ficar com vergonha, é pra quê? Pra tratar, não deixa pra lá. O ginecologista tem ali uma doença no preventivo, ou tá suspeitando, trata pra ficar bem, pra ter uma vida sexual saudável. Vamos falar um pouquinho de sífilis e gonorreia, que tá voltando a sífilis, né? Sífilis, gonorreia e HIV, a camisinha é imprescindível. Porque a sífilis está voltando porque as pessoas não estão usando camisinha, estão banalizando o sexo. Eu fui de uma época de décadas de 90, 80, que o HIV chegou com muita força, eu vi gente morrendo, então a gente tinha muito medo, né? Então acaba que se protegia mais por conta Exato, então como agora se distanciou, né, aí você não vê gente morrendo de AIDS, igual eu vi, tá deixando muito solto. Então, a sífilis
tá com problema na bezetacil, que a gente teve falta há muito tempo. Bezetacil é um antibiótico que trata a sífilis. Lembrar que existe a sífilis primária, secundária e terceira que ela mata. Ela pega na relação sexual, sem proteção, e que se você não tratar, ela vai evoluindo até virar uma sífilis cerebral e você pode morrer de sífilis. Como é que você sabe? Só fazendo exame ou você começa a perceber que seu corpo tá estranho? Não, secreção diferente, exame de sangue. Agora, o mais importante é usar a camisinha, né? Sífilis é uma bactéria. Gonorreia e clamídia é outra. Tá? Então, assim, tudo isso você previne com a camisinha. E quando você adquire, você tem que ter consciência do que isso causa pra você prevenir. Sim. Né? Porque, assim, fica muito assim, gonorreia, o que é gonorreia? Ninguém sabe o que é. E o que causa isso, né? Você pode ficar estéril por causa da gonorreia, por causa da clamídia, que são duas bactérias que pegam pela relação sexual. Elas entram pelo colo do útero e vão lá pra sua trompa, faz abscesso tubo-ovariano. Abscesso é quando dá pus na trompa. Depois de um pus na trompa, o que acontece com a trompa? Fecha. E aí, o que acontece? A ovulação é no ovário. Só que o óvulo fica lá na trompa esperando para ser fecundado. Se essa trompa está entupida, o espermatozoide não chega. Então, quer dizer, é uma das causas de infertilidade. Uma clamídia e um gonococo não tratado. O gonococo é sífilis? O gonococo é gonorreia. E a clamídia? Gonococo é a bactéria da gonorreia. Tá. A clamídia é outra bactéria. Da gonorreia também. Não, gonorreia é uma doença causada pelo gonococo. Clamídia é doença da clamídia. Tá. São muito parecidos. São parecidos. Tá. A outra coisa que a gente tem que falar, a questão do HIV é a proteção com a camisinha. E assim, eu atendo paciente com HIV que você não sabe que ela é HIV. Entendeu? Então, assim, ela não tem cara. E é muito sério. Essas doenças, né? Isso que eu não pensei, tem cara. Não tem cara, nenhuma doença. HPV, a AIDS. Não. Importante, assim, fazer as vacinas que tiverem que ser feitas, né? Na idade, né? Porque tem um cronograma vacinal para cada, porque agora estão com uma mania de não vacinar, tipo, polemizando a vacina, deixando de ser vacinar, aí você vê o sarampo voltando, coisas que não voltavam há anos e estão voltando. Eu sou a favor das vacinas, eu gosto, eu acho que a gente tem ferramentas de proteção, eu acho que a vacina ela não é estudada em vão. Se cuidar, né? Usar camisinha, tem tanta camisinha. Hoje em dia tem a camisinha sem látex para quem tem alergia, tem todos os tamanhos. Tem uma mais fininha, que é bem Tem as peles sensível. Então, assim, tem muita coisa no mercado. Então, vale a pena a proteção. Eu uso anticoncepcional, eu tô de DIU para não engravidar. A camisinha para se proteger das doenças, né? E de comum acordo com o parceiro que você tá também, né? Assim, ele tá com os exames em dia, foi ao neurologista, porque senão só a gente que vai no médico, isso é importante, né? não só a gente se cuidar, se começar com outra pessoa e falar, você precisa fazer exame também, você precisa ver como é que você tá, né? Porque não adianta e não banalizar a camisinha, porque... E a camisinha é a única que protege, né? De doença, não existe mais nenhum método que protege doença. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender mais desse mundo, desse universo do sexo. Beijo, até a próxima!